venho à tribuna para denunciar o decreto que acaba de ser assinado pelo senhor Michel Temer, presidente da República. Trata-se do decreto 942. Ele extingue a Reserva Nacional do Cobre, que tem 2/3 do seu território, para ser exato, 2,3 milhões de hectares no meu estado do Amapá. Sul-sudeste do Amapá e noroeste do Pará. Senhor presidente, meu querido senador Jorge Viana, que conhece como poucos a floresta, e sabe a importância de manter a nossa floresta em pé. Este se trata do mais grave crime contra a floresta amazônica desde 1970. Eu diria, senador Jorge Viana, que desde a construção da Transamazônica, sem diálogo nenhum com as comunidades tradicionais da região amazônica, sem diálogo nenhum com as populações indígenas, rasgando a floresta, não se tem um crime de igual grandeza. O decreto do senhor Michel Temer é de uma arbitrariedade absurda. Ninguém no meu estado foi consultado. Para se ter uma ideia, o fim da Reserva Nacional de Cobre atinge em cheio pelo menos 5 unidades de conservação, o que é uma ignomia completa. É atingido, senhor presidente, por este decreto, a Floresta Nacional do Amapá, a Floresta Estadual do Amapá, a Reserva Extrativista do Cajari, senador Jorge Viana, Reserva Extrativista do Cajari, que foi criada logo, o senhor conhece muito bem, foi criada logo após a morte de Chico Mendes, e foi criada como homenagem a Chico Mendes, uma das primeiras experiências, junto com o Acre, de reservas extrativistas do país. É atingida a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Iratapuru, uma reserva estadual, onde tem uma comunidade que produz os frutos da floresta para o consumo sustentável das próprias comunidades. E o que é mais criminoso, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, é atingido por esse decreto a terra indígena Wayampi. Esse é o maior de todos os crimes, eu não sei classificar quais são os maiores. Reserva indígena, o povo Wayampi, e é importante que se diga isso, senhoras senadoras, senhores senadores, o povo Wayampi é uma população que ao longo do tempo resistiu à ação genocida do homem branco, resistiu a estar vivo. O povo Wayampi foi contactado com a expansão da Perimetral Norte nos anos 70 e nos anos 80. Nos anos 70, se tratava, quando o branco teve contato com o povo Wayampi, se tratava de mais de 10 mil Wayampis. Logo em seguida, com o contato com o branco, com as doenças levadas pelo branco, a população Wayampi chegou nos anos 1990 a menos de 1.000. Foi devido a um trabalho antropológico de uma belíssima antropóloga, Dominique Galois, e trabalhos de indigenistas que a população Wayampi voltou a crescer. Nós, da Rede de Sustentabilidade, temos orgulho em ter no quadro de vereadores da Rede de Sustentabilidade, no estado do Amapá hoje, um indígena Wayampi, Jauaruá Wayampi, na Câmara de Vereadores de Pedra Branca. Pois bem, depois da ditadura, a terra Wayampi, já demarcada, já com os direitos do povo indígena alcançado, agredido de novo. Senador Jorge Viana, tenho o maior prazer em ouvir Vossa Excelência. Olha, eu conversava com o nosso presidente, vice-presidente da Casa, que preside essa sessão, Cássio Cunha Lima, trazendo minha preocupação. E Vossa Excelência usa a tribuna para trazer a mesma preocupação. Eu felicito Vossa Excelência, senador Randolph. Eu vou falar daqui um pouco. Eu me organizei para falar de um outro crime, no meu ponto de vista, um erro estratégico, um desrespeito ao que o nosso país tem de bom, ao patrimônio brasileiro, que é a privatização da Eletrobras. Quando eu me organizo para tentar denunciar um grave escândalo... O saco de maldades é grande. Quando eu me organizo, faço um estudo e vou falar daqui a pouco, aí vem esse outro desastre. Hoje, anunciado por um decreto, essa área que está se propondo agora, liberando para a iniciativa privada na Amazônia, pega o estado do Amapá, de Vossa Excelência, e o Pará,
ela é de mais de 4 milhões de hectares. Estamos falando de 43 mil quilômetros quadrados. Eu fui levantar, tem mais de 40 países no mundo que são menores do que essa área. Israel é bem menor. Boa parte da Europa. Bélgica é bem menor, Dinamarca, pode pegar Holanda. E juntar uma quantidade enorme de países importantes do mundo. Tem áreas territoriais bem menores do que essa que o governo liberou para a exploração de ouro. Ele pega a unidade de conservação e, por um decreto, coloca à disposição de garimpeiros dos tempos contemporâneos. Eu, sinceramente, eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é que esse país fez para estar tendo que viver tempos como esse? Como é que pode o governo de tempo mais curto, mais ilegítimo, fazer as maiores maldades contra o povo brasileiro? Eu parabenizo Vossa Excelência. Daqui um pouco, depois da ordem do dia, certamente, chegou o nosso presidente. Eu, como orador inscrito, vou falar, mas temos que acordar, Brasil. Não é possível. Essa nossa nação tão bela, de um povo tão bom, quando começou, tentou crescer e se desenvolver exportando diamante, ouro para o Brasil, minério de ferro, não deu certo. Agora, 500 anos depois, vem um governo passageiro, que não tem legitimidade, o mais impopular da história, e tenta vender o nosso subsolo, tenta pôr em risco o patrimônio nacional, entregando o patrimônio nacional. Eu queria saber quem são os autores dessa proposta de liberar, depois de 30 anos, porque essas reservas do COB foi criada em 84, no regime militar. Pelo ainda. governo militar, E agora vem um governo sem consultar ninguém. Eu espero que o Ministério Público Federal, que o Judiciário brasileiro, que o Parlamento brasileiro se levante contra essa medida, que é uma medida lesa pátria. Parabéns a Vossa Excelência. Senador Rodolfo. Senador Otto, tem o maior prazer em lhe ouvir. Senador, hoje pela manhã, o senador Jorge Vânia estava presente, eu toquei nesse assunto, sobre o desmatamento da Amazônia e o comprometimento dessas reservas extrativistas todas. No meu estado, destruíram a Mata Atlântica por completo, dessa forma, por autorização de decreto, para utilização da pecuária de forma desordenada. A Mata Atlântica do meu estado, ela hoje tem o quê? 10%. Está em algumas áreas, estão tentando se fazer o reflorestamento, que é quase uma coisa muito, muito lenta. Portanto, eu tenho uma preocupação muito grande com a Amazônia, porque da mesma forma que aconteceu lentamente a destruição da Mata Atlântica, pode acontecer com a floresta amazônica, que seria um crime contra a humanidade, não só contra as tribos indígenas que estão lá assentados, os povos indígenas que devem ser preservados, mas contra a humanidade. E a cada dia que eu vejo que destruiu 20 mil hectares, que parece que é uma coisa pequena, não é tão pequena, 30 mil hectares, 40 mil hectares. Então, isso é o estado de Sergipe, que se acaba em um mês, em 2 meses. Isso me preocupa muito. Tanto eu quero louvar a atitude de Vossa Excelência. Eu acho que tem que se buscar uma solução de como se reverter um decreto dessa natureza para atender exatamente a pessoas, a setores e a grupos para interesses pessoais e materiais. Portanto, eu parabenizo Vossa Excelência por Agradeço Vossa Excelência, senador Otto. Senador Otto, senador Jorge Viana, eu confesso que não imaginava que a ousadia ensandecida da ganância de negócios por parte do governo do senhor Michel Temer chegasse a tanto. Eu não imaginava. Eu não imaginava. Eu dialogo com Vossa Excelência, senador Jorge Viana. Eu pensava que hoje iria reclamar dessa tribuna da privatização da Eletrobras. Eu pensava que hoje, aqui dessa tribuna, eu iria reclamar dos absurdos planos de saúde, quando sou surpreendido por esse decreto absurdo. Vejam o completo absurdo do decreto. Há exatamente 3 meses, a Noruega comunicou a redução da contribuição para o Fundo Amazônico. E o governo não se emenda. O governo não toma atento disso, mesmo após a comunicação parte do governo norueguês da redução da contribuição do Fundo Amazônico, o governo emite um decreto que é o maior atentado contra a floresta amazônica, eu diria, repito, desde os anos 1970. É importante se destacar, senhor presidente, segundo estudos da WWF,
pelo menos 70%, só um minuto, senhor presidente, para concluir. Segundo estudos da WWF, pelo menos 70% desta área onde foi extinta a Reserva Nacional do Cobre está bloqueado para qualquer atividade de mineração. E o governo não teve discernimento em relação a isso. Na verdade, se trata de 9 unidades de conservação que estão nessa área, muito bem destacado pelo senhor, senador Jorge Viana. Equivale a boa parte da Europa. Essas 9 unidades de conservação são o Parque Nacional das Montanhas de Tumucumaque, o maior parque florestal do planeta, a Estação Ecológica do Jari, a Reserva Extrativista do Rio Cajari, que eu já citei, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru, além de toda a área indígena Wayampi. E a pergunta, qual dessas populações tradicionais foi consultada sobre o fim da Reserva Nacional do Cobre e sobre a possibilidade de atividade mineral nas suas áreas, com todos os prejuízos e com o trauma que representa a atividade mineral. Senhor presidente, para concluir, quero comunicar aqui à Casa que estou protocolando, faço questão de coletar a vossa assinatura, senador Jorge Viana, um projeto de decreto legislativo para sustar esse decreto inominável, esse decreto 942, com certeza coletarei vossa assinatura, senador Cristóvão. Esse decreto 9142 do presidente Michel Temer, que, repito, é o maior atentado contra a floresta amazônica que se tem conhecimento na história. Então, estamos protocolizando um projeto de decreto legislativo sustando o decreto presidencial. Além disso, iremos mover uma ação popular na Justiça Federal do Amapá, para que também iremos provocar o Ministério Público Federal, porque não é aceitável. Não é aceitável, senador Cristóvão, senador Jorge Viana, em pleno século XXI, quando a humanidade toda olha para nós e tem dimensão do que significa a manutenção da floresta em pé, um atentado nessa natureza, a autorização para atividade minerária em floresta natural, em floresta nativa, que tem milhares de anos de história. Não é aceitável um atentado dessa natureza com unidades de conservação que tem 20, 30 anos e que foram conquistas das populações naturais, das populações tradicionais. Perdão, não é justificável que reserva indígena de um povo que resiste para viver há mais de 50 anos seja agredido como essa tem sido. Só para concluir, senador presidente, tenho o prazer de... Eu vou começar outro dia, já dei 7 minutos a mais a Vossa Excelência. Agradeço Vossa Excelência. Eu peço desculpas aos colegas que solicitam a parte, mas, repito, estamos apresentando o projeto de decreto legislativo e vamos mover a ação. O senhor Michel Temer, o presidente mais criminoso dessa história, não irá prosperar. Não contra a nossa floresta.